Já temos o nosso login. Não temos ainda o nosso usuário, né? Temos, deixa eu fechar aqui. Aqui é o nosso coisa, aqui estão os artigos. Temos as nossas categorias, tá? Aqui. E como usuário, temos apenas um usuário, que sou eu, que sou super usuário. Não é isso que a gente pretende, né? A ideia é que quando a gente cria um site, se é um site único, que é da gente mesmo, tudo bem, mas é quando a gente cria um site para alguém, para uma empresa, né, para um projeto, para uma ONG, é que você tenha pessoas administrando, pelo menos administrando o conteúdo do site. Por isso eu falo da administração pelo front-end, né? Que se você der, colocar a pessoa numa interface como essa interface aqui, né? Onde tenha muita... Deixa eu dar uma olhada na configuração do PHP meu, só um instantinho. Vou dar uma pausa. Vai saber, né? Eu baixei para o PHP 7.4 e acho que agora ele meio que sossegou. Mas enfim. Então, como eu estava falando, só tem um usuário que é o super user. E a gente, quando cria essas coisas, a gente quer que as pessoas colaborem, pelo menos com a administração do conteúdo, com a criação de conteúdo. Porque senão vai ficar pedindo para você tudo, e não é não é esse o objetivo, né? A gente não pode criar reféns. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo usuário, que eu vou chamar de... Vou botar aqui, autor, fica autor, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver, chefe. É um chefe de cozinha, tá certo? O nome de login vai ser chefe. E aqui ele vai ser chefe. Eu não sei se chefe usa 2 Fs ou não, deixa eu pesquisar. Chefe com um F só, pesquisei ali, tá? Então ele vai ser o chefe fulano. Chefe fulano, não vou usar um nome nenhum, chefe fulano. O login dele vai ser chefe, a senha. E aqui a senha não cumpre os requisitos. Opa, então não funcionou? A senha então vai ser... Beleza, o e-mail vai ser chefe fulano, né, arroba resenha.com.br. Não existe, tá? Eu não estou preocupado. Esse chefe, ele a princípio, ele vai ser um publisher. Por quê? Autor pode criar artigos e editar os artigos que ele criou, mas não pode publicar. Editor pode editar os artigos de todo mundo, mas não pode publicar. Publisher pode... editor pode criar artigos, pode editar o de todo mundo, o dele, o de todo mundo, mas não pode publicar. O publisher pode criar artigos, pode editar o dele, de todo mundo, e pode publicar. Então, por isso que eu já vou colocar ele como publisher, tá certo? E aí eu vou salvar e fechar. Pronto, eu já tenho um usuário chamado chefe. E aí agora, se eu vir aqui no login e eu colocar chefe e botar a senha, que eu acho que é essa, e eu vou salvar aqui no meu Carpo Sky esse cara, para não precisar ficar escrevendo, tem aqui também salvar assim, beleza, aqui não há problema. Então agora eu já consigo entrar mais, olha só, o editar, como eu disse, ele pode editar de todo mundo. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, vamos lá.
artigos categorias. Lembra daquela categoria página solta que eu falei? Então eu vou entrar na categoria página solta e vou ver. Lembra que eu falei que eu tinha as opções para lá? Aqui eu também tenho as opções para esta categoria. E eu tenho um cara muito legal, isso tem para tudo no Joomla, tá? O daqui é para ela, né? E o dos outros é para os outros. Que tem as permissões. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, ó, que o publisher não tem permissões para criar. O publisher vai poder criar um artigo na página solta? Não. Poderia negar, tá? Nesse primeiro momento, eu só vou negar o editar. Só. O publisher não pode editar página solta. Todos os artigos criados em página solta, o publisher não edita. Pronto, o editar já não aparece mais, ok? Então, o editar. Quem é que pode editar um artigo criado no página solta? Cadê? Tá aqui. Quem é que pode? O editor pode? Pode. Oh, então eu não quero. O autor pode? Não. O editor não pode mais porque eu neguei. O autor pode? Não. O registrado pode? O registrado não pode nada. Não pode. O registrado, o cara no nível registrado é só para ver o que é para ser visto por registrados, tá? Mas ele não faz nada no site. Nada, nada. Tá certo? E o guest, que é o visitante, também não faz nada. E o manager pode. E o administrator pode. Mas esses caras esses grupos são grupos que acessam o back-end do site, tá certo? Então por isso que tá bem de boa. Pronto. Agora o chefe fulano já pode entrar aqui e ó, ele já não vai mais ver aqui a edição daqui. Beleza. Continuando, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a criar itens de menu. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Eu já tenho um usuário. Eu vou começar a criar itens de menu no menu principal para dentro da administração de front-end. Para o quê? Para que o chefe possa criar as coisas lá dentro. Então, eu vou criar um item de menu novo, que é o quê? Vamos fazer assim. Eu tenho dicas e tenho receitas, né? Então, se eu botar só assim, ó. Criar receita. Ponto. E eu vir aqui e colocar artigo. Criar um artigo. Só isso. Eu vou colocar como no main menu dentro do administração front-end. Só vou fazer isso, tá? Só. Não vou nem mudar de ordem. O que vai acontecer? Ele vai aparecer depois do sair, né? Não há problema. Eu entro aqui, criar receita. Ponto. Ó, ele vai entrar assim para eu criar receita, tá vendo? E aí aqui o apelido, ele vai dizer, o apelido será usado na URL amigável, deixe em branco e o Joomla, parari, parará. Vai aquele que eu falei para vocês, o título, e aí eu tenho aqui toda a história para escrever o meu conteúdo. Dentro do blog options, esse blog options é do Elix, eu não uso esse blog options, tá? Não gosto de usar. Publicação, categoria, aí ele tem aqui, ó, categoria, página solta, ele pode criar em página solta, que é o primeiro, né? A primeira categoria é o página solta, né? Ó, primeira categoria é o página solta, por isso que ela vem como o primeiro, tá? Se eu não quisesse isso, eu arrastaria lá para o final e ela viria. Então, mas aqui quando ele entra aqui, ele vai poder criar em página solta ou em qualquer outra. Então, uma opção é eu deixar que a pessoa escolha em quais categorias ele quer, em qual categoria ele quer. Ah, eu vou criar uma receita de pães, bolos e biscoitos. Então é isso, a publicação vai ser em pães, bolos e biscoitos. Tem alguma tag que eu queira colocar? Ah, a tag aqui é sem lactose, por exemplo, vamos supor, né? Aí eu dou Enter e aí eu já tenho outra sem glúten, tá? Ou diet,
sei lá, eu posso criar. Apelido do autor, situação, ele está publicado, ele está não publicado, ele está arquivado ou está no lixo. Então eu dou a opção a ele de o publicado vem por padrão. É um artigo de destaque, existe uma forma no Joomla de eu listar todos os artigos que são destaque. O que é isso? Eu tenho um blog de notícias de esporte. Eu tenho um outro blog de culinária. Eu tenho uma outra categoria, um outro blogzinho no meu site. Meu site tem vários blogs. Um outro de saúde, tá? Um outro de entretenimento, um outro de viagem. Eu tenho vários. E eu posso estabelecer que eu quero, em algum lugar da página, mostrar os destaques, independente de qual blog eles pertencem. Independente da categoria deles. Eu quero mostrar tudo que eu tenho marcado como destaque. Então, se destaque for sim, ele vai ser apresentado lá no destaque. O problema do destaque é que a pessoa coloca como destaque e não tira. E aí fica aquele destaque. Aí vem um outro, coloca o outro como destaque. Aí vem um outro, coloca o outro como destaque. E assim, não tem lugar para todo mundo na página inicial. Aí a página inicial do teu site acaba meio que virando um omelete. E eu não acho muito legal isso. Então, como é que eu costumo trabalhar? É o certo? Não. É como é que eu costumo trabalhar. Com os últimos. Então eu utilizo formas de mostrar os últimos 4, os últimos 5, os últimos 6, ponto. Se o seu artigo que você escreveu é um dos últimos 6, ele vai ser mostrado na página inicial. Se não, não. Ele vai ser mostrado no blog ao qual você escreve. Entretenimento, viagem, esporte, sei lá. Tá? Eu costumo trabalhar assim, mas existe a possibilidade do destaque. Início da publicação, quando eu salvar, o início da publicação vai ser marcado aquela data e aquela hora que eu salvei. E o fim da publicação vai ficar em branco, ou seja, ad eterno. Ela vai ser mostrada. Como que ela vai ser mostrada? Em tudo que chamar ela. Um blog da categoria dela, vai apresentá-la para o resto da vida. Mas eu posso definir um fim. Então isso a gente usa muito quando a gente tem notícias, a gente cria notícias que eu quero dar um destaque. Eu estou criando uma notícia para chamada de um evento, por exemplo. Mas esse evento só vai acontecer no dia 5 de janeiro. Nós estamos em final de dezembro, No dia 5, mas eu estou com tempo agora para fazer. Mas ele só pode ser publicado a partir do dia 2 de janeiro. Eu faço agora e digo que o início da publicação é no dia 2 de janeiro. Que horas? Eu ainda posso escolher até a hora. Às 8 horas e 28 minutos. Do dia 2 de janeiro às 8h28, ele vai ser mostrado. Naquela lista dos últimos? Pode ser naquela lista dos últimos. Tá certo? Ou na lista de destaques? Na lista de destaque. Tá? Eu posso usar o destaque? Posso, claro, tanto que eles fizeram para o Joomla. Tá? Mas tem que ter a gente tem que ficar cuidando dessa história para não sobrecarregar demais. Então, o início da publicação e o fim da publicação e o acesso. Essa publicação o acesso, é aquele mesmo acesso que a gente tem lá. Tá? Eu só quero que quem não esteja logado veja, eu só quero que o registrado, que quem está logado veja, eu quero que todo mundo. O público, quem não está logado e quem está logado vê, é público. Tá? Então aqui ele vai criar as histórias dele. Como é que ele vai botar a fotinho, como é que não vai botar a fotinho, são outras histórias. Beleza? Eu não vou gravar nada aqui, eu só queria mostrar que aqui eu consigo e na publicação eu escolho o que ele vai fazer. Mas aí eu não quero que ele... Vou cancelar. Mas aí eu não quero que ele aqui, categorias, página solta. Eu não quero que ele possa criar um artigo na página solta. Então eu venho aqui e digo que o publisher não pode criar, não pode apagar, não pode editar, não pode editar o estado e não pode editar o estado ele pode. Ele pode editar o estado, uma coisa que está
ele poderia editar. Deixa assim, editar estado não vamos mexer não, para não dar confusão. Editar o próprio que ele criou, deixa, ele não vai poder criar mesmo, então não tem história. Quando eu faço isso e salvo, olha só. Eu não mexi eu não mexi, gente, só para ficar mais ou menos claro, eu não mexi nesses dois, porque deixa assim, porque se ele não pode criar, se ele não pode editar, ele não vai poder editar o estado. E nem vai poder editar o que ele criou, porque ele não pode criar. Por isso que eu digo assim, por padrão a gente não vai mexer nesses aqui, porque daí se a gente se ocupa, se a gente aprende a não mexer nesse, a gente não mexe. E se a gente não mexe é bom. Deixa esses assim, do jeito que tá, para não dar rolo. E agora então, como eu fiz isso, se ele vir aqui criar uma receita, note que agora na publicação ele não tem mais. Mas ele pode criar um em receitas. E receitas não é uma categoria que vai ter coisa. Receita é uma categoria que só vai ter a agrupar sub-receitas, subcategorias. Então, aí eu preciso pensar. Uma outra maneira que é só para vocês pensarem, tá certo? Só para vocês saberem, né, que a coisa rola assim. O que eu teria que fazer? Dizer que ele não pode criar nada em receita. Aí apareceria bebidas, carnes, pães. Eu não sei se apareceria o resto. Vamos fazer. Nós já estamos aqui mexendo, vamos fazer. Receita, vamos lá. Receitas, permissões, eu vou dizer que o publisher não pode criar. Só vou dizer que ele não pode criar. Pronto. E vou salvar. E agora a gente vem aqui, a gente cancela, a gente relê a página, só para não dizer que a gente não releu, criar receita e a gente vem em publicação. Olha lá, dicas e só dicas. Então, se eu não coloco a categoria que contém as subcategorias, quebrou. O que aconteceu? Como eu vim aqui, não é aqui não, onde é que foi? Aqui. Como eu vim aqui e disse que ele não pode criar em receitas, ele não pode criar nem em, ó, aqui eu não vou permitir, eu vou dar um herdado, tá? Aí vai ficar permitido. Como ele não pode criar, ele não pode criar nem nela e nem nas subcategorias, porque existe uma relação entre elas. Então, o que a gente faz muitas vezes? Criar um artigo, beleza, mas eu tenho dentro das opções, que dentro de opções eu tenho categoria específica. Então eu poderia ter uma outra opção para esse coisa. Eu poderia ter uma categoria específica e dizer aqui, selecionar qual categoria? Bebidas. Criar receita bebidas. Criar receita bebidas. Ficou esquisitíssimo, mas ficou. Eu estou fazendo esquisito mesmo, que é para mostrar as possibilidades. Então agora eu venho aqui, eu dou um cancelar, né? Sempre que você for sair da página, dá um cancelar, tá? Não fica voltando por aqui para não bloquear nada. E eu venho aqui, criar receita bebidas. Então agora está pronto. Quando eu venho aqui, publicação, a categoria é bebidas. Não consigo mudar, a categoria é bebidas mesmo. Eu disse criar receita bebidas. Como que eu faria? Isso é legal? Isso é legal. Se ele escolheu criar bebidas, ele vai criar bebida. Ponto. O que eu poderia fazer para ficar mais bonitinho isso daqui? Bom, aí eu viria aqui nos itens de menu e eu criaria um novo item de menu chamado criar receitas, tá? Esse item de menu seria aqui um link de sistema, uma URL. A URL vocês já sabem qual é, jogo da velha. Ele faz parte do menu do My Menu. O pai dele é a administração front-end. Salvei e fechei. Ponto. Agora eu vou pegar esse criar receita, vou jogar para cima, tá? Porque eu saí com segurança, tem que ser útil. Opa, o criar receita, vou jogar para cima. E o criar receita bebidas, eu vou entrar nele e vou tirar o criar receita bebidas e vou dizer que o bebidas, ele é filho de quem? De criar receitas. Então eu fico com essa estrutura aqui, administração front-end, criar receitas bebidas, sair com segurança. Olha só que legalzinho que fica. Criar receitas bebidas. Bebidas, pototó, cadê? Eu tenho até aqui, ainda estou com ele aqui. Criar receitas.
bebidas, carnes, pães, bolos, biscoitos, pastas e patês, sobremesas. Se as dicas forem também com categorias, criar dica, tal categoria. Então, aqui eu consigo ter uma coisa, é um nível de profundidade a mais? É uma profundidade a mais? Sim, mas eu consigo manter a coisa um pouco mais organizada. Eu consigo manter a coisa mais fácil, eu acho que mais intuitiva para o usuário. Porque se eu disser criar receita e deixar todas as categorias lá, o usuário pode pensar que eu estou criando uma receita e ele escolher receita e nem lê o que está por baixo. Então assim, quando ele escolher criar receita bebida, ele vai estar criando uma bebida e um abraço, ele não vai poder trocar. Ele não vai poder trocar. Nas tags eu tenho que selecionar as tags que eu já criei ou criar tags novas, tá? Isso tudo depois a gente vai brincar com essas coisas aí. Então fica muito mais fácil para o meu usuário eu conseguir treiná-lo e conseguir ter um manualzinho. Esse manualzinho de uso vai estar aonde? Vai estar aqui. Ele vai estar aqui, né? Sair com segurança, login, chefe, entrou, ele cai aqui na home, né? E aqui na home ele vai ter as instruções, eu posso ter links aqui, né? Links com assim, o manual de como criar um artigo. Aí eu vou ter, veja um vídeo de não sei o que. Eu posso ter todas as opções aqui. E aqui dentro do administração do front-end eu posso ter então o que ele pode fazer. Ou eu posso depois transferir esse menu para cá para o lado. Lembra que a gente viu que lá no temas do site, né, nos estilos de tema do site, a gente tinha no Helix, ou em outros também existem, né? Claro, a gente tinha no layout, a gente tinha um left. O que é isso daqui? Onde é que está isso aqui? O que é isso? Isso daqui o que é? Isso daqui está aqui, component. Como eu não tenho nada em right, ele vai até aqui. Como eu não tenho nada em left, ele vem até aqui. Mas se eu tivesse aqui em left um menu, ele colocaria o menu aqui e isso daqui viria deslocado para cá. Então eu posso, se o meu menu de administração de front-end ele é grande, com muitos itens, eu posso, claro, tê-lo aqui à esquerda para garantir que as coisas estão funcionando direitinho, que o menu está legal, que as pessoas, em vez de, para não confundir com esse menu aqui, principalmente se esse menu aqui superior, que é o menu do site, né, que é o menu, digamos, público, se ele já é grande. Então, se esse menu já tem bastante coisa, por que eu vou confundir o meu usuário e criar mais coisa para ele? Então, a administração de front-end dele, eu deixo ela toda aqui. E aqui eu só vou ter um pequeno item de menu que é a administração front-end, que vai trazer para esta página e mostrando o menu dele aqui, para que ele não tenha que ficar escolhendo coisas no outro menu. É só uma ideia. Beleza? Então eu vou agora, esse vídeo ficou mais curtinho, 24 minutos, eu vou pensar agora como é que a gente progride nas coisas, vou montar algumas coisinhas e até o próximo.